Senhores espectadores, bem-vindos. Esta peça é uma fábula aos pedaços. Imagine um elefante e um rinoceronte, postos a duelar em praça pública pelo capricho de um rei antigo. Imagine agora a multidão de centopeias, minhocas, lacraia e toda a classe pobre dos bichos, esmagada sobre as patas dos monstros em luta. O resultado disso é uma peça despedaçada, que nossa ruína se complete com a simpatia de sua imaginação. Praça de Porto Seguro, em frente ao Pelourinho. João de Tiba, um traficante de escravos, traz alguns índios com cordas no pescoço. Fala o juiz Escócio, indignado com a invasão da igreja ocorrida no domingo anterior. Quando se chega numa terra, respeitem-se os costumes dela. Cada lugar tem seu modo próprio. Sou um homem de trato, sempre obtive mercância sem usar de violência. Veja este daqui. Era o índio principal de uma tribo inimiga e me custou 3 anzóis. Não precisei agredir ninguém. Era a tapuia principal e por 3 anzóis passou a mim. Por isso, senhor juiz, repudie o ato do capitão. O justo só é justo sem imposição. João de Tiba, a justiça é a arte da imposição. O capitão Tourinho deve ter tido seus motivos. Arrogância, homem. No meio da missa, interromper uma pregação, levar os homens sem perguntar quem é de quem. É o engenho. Estou há 40 anos nessa terra e sobrevivi entre os índios porque cultivei bons tratos. É só esperar e eles fazem os escravos por nós. A discórdia entre as tribos é uma graça de Deus e ao céu não se faz ingratidão. Eu vou até a igreja ouvir a história da boca do padre e, se necessário, falo com o Tourinho ainda hoje. Quero os escravos de volta, juiz. Tinha 4 dos meus naquela igreja. Triste invenção, Pelourinho. Quanto você quer pelo menino? Esse já tem destino. Não gosta da menina? Ela tem leite nos peitos. Eu reparei um inchaço nos bicos. Arrancou a índia dos filhos? Tem corpo bom, logo gera outros. Consiga um menino como este. Gastar meu tempo na educação de um cativo. 11 de novembro de 1545. O capitão e donatário de Porto Seguro, Pedro do Campo Tourinho, invade a igreja, interrompe a missa de São Martinho e arrasta os homens ao trabalho. No dia seguinte, o vigário Bernard de Aurejac hesita entre salvar os humildes e abater os ímpios. Na igreja, o vigário Bernard, zonzo de tanto fumar, tenta ensinar os dogmas e costumes cristãos. Há um grupo de indígenas. Os proíbe de beber e de fumar. Ele também os proíbe de andarem nus. Para um índio que não tinha roupa, ele mesmo tira sua ceroula e o dá dizendo: Tome, pegue minha ceroula, índio. Não vai ser por falta de uma ceroula que sua alma vai deixar de conhecer o Criador. Agora vão. Num dia, entende o credo. No outro, se embebedam. Você está bem, meu amigo? Os índios não vêm à igreja para ouvir a palavra da salvação, mas pelas cantorias, alaridos e novidades. Uma roupa, homem. Eu vi logo que soube das violências de Tourinho. A minha palavra nada pode contra o exemplo de um capitão tão bruto e fero, que entra pela igreja aos berros e trata todos como cães. Sequestra, açoita os índios, desdenha de mim e do próprio São Martinho. Nós vamos mudar as coisas. Aquele homem vai saber que tem superiores, que deve obediência ao céu, respeito ao calendário. Se o Papa ordena descanso, um capitão não pode obrigar o trabalho. Vamos tomar um copo de vinho? Seus lábios estão amarelos. Ando bebendo fumo de novo com os índios. Somos todos filhos de Caim, o primeiro homicida, não somos? Dê cá um abraço, meu amigo. Vamos beber um copo de vinho. Eu vou advertir Tourinho, falar com firmeza. Você sabe que ele me respeita. Tenho até certo temor por mim. Agora, está com o rosto mais vivo? Estou alegre, não estou? Não, não está. Direi ao capitão que você vai escrever ao Papa e pedir a excomunhão. Eu? Você está louco? Não vou escrever nada. O meu trabalho é outro. É a salvação das almas. Estou aqui pelas almas. Entram Ignez e Leonor, sua filha, que resiste a entrar na igreja. A mãe puxa a menina até onde é possível, solta a mão e se dirige ao padre. Leonor resmunga palavras inaudíveis, como quem canta na língua tupi. Ignez observa fixamente o vigário.
Escócio esconde a bebida quando nota a presença dela. Juiz Escócio, vigário, como vão? Dona Inês, contentamento em vê-la. Como vai seu marido? Já visitei as obras da moenda. Que esforço admirável do nosso capitão. Admirável. Seus filhos, onde passam? Os meus homens andam fora, no mato. Só esta me faz companhia. Todos nós precisamos de companhia. Vigário Bernard, trouxe Leonor para uma confissão. Obra de espanto aquele engenho. São abelhas preparando a doçura do futuro. Peço desculpas para meu marido. Pero Tourinho é um bom homem. Ele faz as coisas e se arrepende depois. O que tem a menina, Leonor? Por que resmunga e traz os olhos baços? Quero que se confesse, vigário. Peporô angoeche raioeste Quieta, Leonor. e andiaporiaste. Agora deu para me afrontar. Fala a língua do gentio, resmunga suas cantorias. E até no português imita os brasileiros embaraçando as vozes. Quero que se confesse. Leonor, não és uma jovem deixada a si mesma. Cada um de nós tem o seu lugar na ordem do mundo. Este lugar existe e está lá. Ao trabalho, vamos! Na terra do capitão Donatário, ergue-se as pedras para o engenho de açúcar. Biela e Manivela, dois homens livres, empregados de Tourinho, controlam o trabalho de um índio nas obras do engenho. Biela está de pé sobre um andaime que foi erguido ao redor das escavações de um poço, e de lá controla o trabalho. Manivela, no nível do chão, acompanha o índio de perto. Uma corda é puxada pelo índio, e põe-se que ela retire entulhos da escavação. No fundo do poço está Tourinho comandando outros índios. 1, 2 e... Vai! Parou! 1, 2 e... Vai! Parou! Parou? Segurem! O pedregulho é grande. A corda está firme? Firme como as minhas ideias. Segura com força, índio. Esse vagabundo não faz nada sem ameaças. 1, 2 e... Parou! Eu não fiz sinal para ir. Ei, Biela, por que você está aí no alto e eu aqui no baixo? Pense, Manivela, se Tourinho, que é um homem alto, está lá embaixo, por que um homem de baixo como eu não pode estar no alto? Faz sentido. E por que estou aqui, nem no alto e nem no baixo? Porque alguém tem que cuidar do purgatório enquanto o céu e o inferno estão ocupados. Ao trabalho! Vamos! Ao trabalho! Foi abolido o domingo. Foi o homem que disse. 1, 2 e... Vai! Trabalha, sua mula! Parou! Eu não sou moro para trabalhar desse jeito. Ficar derretendo ao sol. Era para estarmos no fresco da igreja. Manivela, já reparou que a vida é um intervalo entre dois buracos? E aquele de onde você veio não era dos mais estreitos. Cheia de espanto é a humana criatura, modifica o curso das águas, roda engenhos, ó milima gente. Não é com descanso que se ergue uma civilização. Diga, onde encontra o vosso capitão? Ou sempre adiante Pedro do Campo Tourinho? O senhor é fidalgo? Um rato fareja o leão ao longe. Sim, meu nome é João Camelo. Escrevo coisas e tenho parentela ilustre. Onde está vosso capitão? Mais longe do céu do que o senhor. O que significa isso? Seu ganha dinheiro. Que está mais ao diabo do que a Deus. Disseram-me que estavam aqui, em meio às suas obras açucareiras. E está, roubando nosso sagrado descanso. No fundo de um buraco. Sempre um bom lugar para se estar metido. Que espécie de idiotas são esses? Do tipo que não pensa quando trabalha. Ao contrário do senhor, que só pensa quando trabalha, quase nunca. Esses brutos são um desafio a qualquer intelecto. Diabo, o que acontece? Por que não sobe o balancinho? Olha, se não é o altissonante Pero do Campo Tourinho. Ei, Biela, ajude aqui. Sempre sou eu que faço tudo. Ei, capitão, saudações, João Camelo. Parece um faraó com seus escravos e pertences. Quando Biela e Manivela sustentam o peso do entulho, o índio larga a corda e foge, pelas costas de ambos. Biela e Manivela vão atrás dele
e largam a corda, que faz despencar a carga do balancim. Ouve-se o desespero de Tourinho, que decide subir ao andaime. Ei, mas o que está acontecendo? Onde estão meus homens? Correm, senhor! Perseguem o índio! Que diabos? Senhor Tourinho, escrevi mais 2 cantos da nossa epopeia. Me procure depois do jantar. Não desanime, capitão. Neste episódio do engenho, cheguei ao máximo do elogio poético. Suba, pitei um retrato da vossa magnífica pessoa. O senhor está aqui. Venha ver. Magoou? Nunca. Veja. Eu lhe pago para escrever versos sobre a minha obra, não para fazer retratos do meu nariz. Pensei que umas pinturas pudessem facilitar a leitura. E esse sou eu? Ei, índio, se parar de cavar, vai direto ao pelourinho. Permita-me. É apenas um esboço, capitão. Não usaria jamais um retrato completo. Gosta da legenda? Aqui? Só com vos ver, o bárbaro gentil mostra o pescoço ao jugo já inclinado. Eu quis dizer que eles oferecem um pescoço ao senhor. Então por que não disse? Capitão, veja a outra gravura. Mostra o engenho e construção. A arte se adianta à vida sempre. Essa imagem está errada. Veja, a roda da moeda. O lugar dela é ali, para aproveitar a água do rio. Mude sua pintura e tire esse pavão de cima do meu tanque de garapa. E se puséssemos um Pégasus? Meu bom senhor Tourinho, aqui estou. Eu vim com a urgência que a gota me permitiu. Demorou. Como vai, juiz? Já sabe por que mandei chamá-lo? Não prefere conversar à sombra? Quero prender o padre. Tourinho, o que ele fez para isso? Então não soube que ele me desacatou? Soube que o senhor invadiu a igreja e fez vigários se esconder atrás do altar. Pois eu tinha avisado ao infame. Já bastam os santos que existem no calendário. Não me apareça com novidades e mais dias de festa que perturbem o meu trabalho. Capitão, os santos precisam dos seus dias de devoção. Não um santo francês e bêbado como esse padre. Não acho que devo prendê-lo, João Camelo, para curá-lo do vício? Bem, senhor, o vício... Mas o culto a São Martinho não foi ideia do vigário, foi ordem de Portugal, do arcebispo geral. Quem é o arcebispo? Dom Martinho. E por que esse maldito tem o mesmo nome do santo eu devo parar a minha obra? Tenho dívidas, homem. Não são impecáveis todos os homens de Deus, mas precisamos da ajuda de intermediários para alcançar a graça do maioral. Não concorda, João Camelo? A importância dos intermediários ao longo Eu da falo história... direto com Deus, todas as noites, e Ele me escuta. Já senti na minha língua aquela orelha peluda. Capitão, são tempos de excomunhão. Com padres, bispos e cardeais, melhor são os tratos de paz. Que o Papa venha a Porto Seguro e me traga uma excomunhão. Limparei o cu com ela. Sabemos bem quem são eles, papinhas, cardealinhas e bispinhos. Farei o que o senhor mandar. Então deixo livre, mas avise ao vigário que só pagarei o salário dos religiosos quando vierem me pedir desculpas. Capitão, mais uma coisa. Alguns senhores da vila deram falta de seus escravos. Dizem que no assalto à igreja, os índios fizeram confusão sobre quem seriam os seus donos e vieram para, por engano, nas mãos do capitão. Se querem mais índios, o mato está cheio deles. Vão e colham. Mas, senhor, todos nós precisamos dos índios, são nossa fonte de sustentação e riqueza. Pode ir, Escócio. Assim que prender escravos novos, devolvo os que tomei. Juiz Escócio, essa noite vou cear em sua casa. Ei, senhor Tourinho, não temos boa nova. O fugitivo se recusou a colaborar e se atirou contra as pedras que trazíamos nas mãos. Não tivemos culpa. É relutância dessa maldita escravaria. A mão de obra não quer ficar viva. Enterrem logo se for índio batizado. Senão, lancem no penhasco. 17 de abril de 1546. No Paço Real de Lisboa, os reis de Portugal defendem a liberdade da Inquisição. O caso de Pedro do Campo Tourinho chega ao palácio de Dom João III,
O monarca discute, junto aos seus conselheiros, o que fazer frente às acusações de blasfêmia, heresia e violência sem controle declarada contra o vosso capitão donatário. O valoroso vassalo que ergueu 8 vilas, 7 capelas, matou índio aos milhares, mas que há 1 ano não paga a dízima, um porco endividado. Na casa grande de Tourinho, ouve-se fora de cena os gritos da menina Leonor e do capitão. Vemos Ignez, a mulher de Tourinho. O que vocês estão olhando? Olhem para lá! Para lá, já falei! Não quer me ouvir? Eu dei ordem para sair da chuva. Eu dei ordem para não ficar com eles. O que a menina fez? Vai ser como mulher, não é fera, não é bicho. O que está fazendo, homem? Deixa a menina. Não se meta com as índias. Eu não disse, saia do temporal. Eu não falei? Ela não me ouve. Eu mandei que saísse da chuva. Deixa minha filha. Cale-se você também. É um monstro. Cale-se, não te ponho ali. É um monstro. Não tem mais nada, mais ninguém. Você vai aprender a me ouvir. Eu não falo mais nada 2 vezes. Ferra a menina no pelourinho e martela no prego no pescoço, como fez com o velho índio. Deixa sangrar a noite inteira. Vai, rasga as minhas costas. Você se levanta daí. Devia ter saído da chuva quando eu disse pela primeira vez. Não quero você rindo com eles. Não são seus iguais. Ela sabe. Não sabe. Está ficando surda como eles. Parece que de propósito. Nunca fazem o que eu mando. Não conseguem fazer nada sozinhos. Não percebe que a obra é deles também. Que o açúcar é nosso futuro. Riqueza para nós e trabalho para eles. Por que não vamos embora? Em Portugal temos as terras dos meus pais. Senhor, preciso falar. Se eu falar, vai ser ruim. Se eu não falar, vai ser pior. Fale logo! O engenho, Senhor. A enxurrada está levando toda a moenda. O tanque desbarrancou. Morreram 4 índios. E o manivela grita como um bezerro castrado. Senhor, o engenho. Leonor, a culpa é sua. Branca porca que se mistura com os índios. Atrai o nojo de Deus. 17 de novembro de 1546. O vigário Bernard ensaia a voz de prisão. Na igreja, em frente ao altar, vozes e cantos em latim se sobrepõem à fala do vigário. Bernard de Aurejac, sozinho, ensaia a leitura do texto da ordem de prisão do capitão Tourinho. Em nome do Santo Ofício e da Santa Inquisição, declaramos preso o senhor Pedro do Campo Tourinho, donatário desta capitania, por muitas heresias e abominações que nesta vila dizia e fazia contra Deus nosso Senhor. Pelo que cumpre a ordenação, o Senhor será posto em ferros para que se retire a devassa e para que os senhores inquisidores em Portugal sejam informados de toda a verdade. Reconheça-se preso, capitão pela autoridade dos religiosos, com apoio do Duque de Aveiro e do mais nobre e honrado povo desta vila, gente de fidalguia, para não falar do teu próprio filho. Meu São Martinho, como tivestes a calma para expulsar o demônio de dentro do Douro? Como pudeste saber, meu São Martinho, que no momento preciso Deus te ajudaria e os chifres não te rasgariam? Agora, meu santo, retoma o teu lugar. Pedro do Campo Tourinho, o Senhor permanecerá em ferros e terá o direito de acompanhar as testemunhas. Filho da puta, acabaram-se as tuas ameaças, escárnios e gritos, teus maus tratos dos meus índios. E vai nos pagar o salário prometido, engolir o açúcar, se arrepender de ter me humilhado. Filho da puta Tourinho, a espada do céu cortará a tua alma. E também o corpo. Escócio, meu amigo, eu não posso estar à frente do processo, muito menos da prisão. Você é o homem certo para isso. Vou esperar e rezar por nós. Próximo ao rio de sua propriedade, em meio ao temporal, Tourinho dá ordens aos índios. O aguaceiro arrebenta as partes já construídas do engenho de açúcar. Empurre os troncos para a água, segure a correnteza. Faça esse maldito índio entrar no rio. Atire nele, ainda muito deles. Ei, você, faça alguma coisa. As peças da moeda estão boiando. Eu mato quem não me entregar nada. Eu só queria ver a roda do engenho girar. Os carros de boi chegando de todo canto. A cana cortada pela escravaria. E assistir a máquina engenhosa. O dulcíssimo soco derramando. Respirar os fumos da caldeira. A cozinhar a garapa com cinza e suor de gente.
Maldito ladrão dos meus pães de açúcar, maldito Deus dos mouros e dos judeus, por que queres impedir a minha rapadura? Por quê? Eu fiz o que podia, mas um homem sozinho não segura um aguaceiro daqueles. Tive que dar um tiro para o alto, mas eles não me ouviam, tinham mais medo das trovoadas. Já te prepara, manivela. Assim que estiar de vez, vão nos chamar para carregar as pedras. Veja a menina Leonor, correndo na chuva. Está doida, coitada. Até que fica bem assim, molhada. Impressionante essa correnteza. Quantas gotas de água é preciso para arrastar um paralelepípedo? Agora que estamos sem índios, vamos precisar de um método. Tu carrega as pedras mais pesadas e eu as mais leves. Não entendo esse método. Pensa, a enxurrada levou as pedras menores para mais longe e deixou as maiores. Portanto, se tu transportasses as maiores, percorrerás uma distância menor. Entendo. Enquanto tu carregas uma pedra máxima por um caminho mínimo, eu carrego uma pedra mínima por um caminho máximo. Faz sentido. Então me responda essa. E se eu for agora até a despensa, enquanto tu trabalhas, e beber meia pipa de vinho e mais 3 copos, como poderei calcular o momento exato que vou tomar? 24 de novembro de 1546. Os fidalgos e religiosos de Porto Seguro prendem o capitão Pedro do Campo Tourinho. O povo da vila vai à praça pedir explicações. Na praça de Porto Seguro, próximo ao Pelourinho, uma multidão se junta para ver o capitão em ferros. Na sua passagem, ouve-se gritos dos populares. Um casal, Maria Machado e João Douteiro, se destaca da multidão. Ei, Tourinho, e as moedas que me deves? Quem vai me pagar agora que está preso? Sua mulher que não vai ser. Um senhor de 60 léguas de terra, feito índio cativo, isso não está certo. De um miserável arrastado em ferros, logo dizemos, bandido. Mas o capitão de alta estipe é triste. Não seja burro. Triste é ter que esperar mais 2 anos para voltar a Portugal. Você é teimosa mesmo. Nós olhamos para a mesma coisa. E você sempre veio ao contrário. Vejo que se nós tivéssemos um escravo, não estaríamos tão preocupados com o favor dos grandes. Após a entrada do cortejo de prisão de Tourinho, na casa da Câmara, juiz Escócio sai para discursar a multidão. Senhores de Porto Seguro, escutai. E vós também, colonos mais pobres, aproximai-vos, sois parte da nação. Os índios, por favor, permaneceis um pouco mais longe. O caso não é de gritaria, mas de consternação. Nós não estamos aguilhoando o capitão, mas apenas uma parte dele. Um dos braços de Tourinho é heróico, ergueu essa vila, povoou a terra, fez capelas, mas o outro é vil. Esmurra os padres, estapeia os colonos, dá piparote nas crianças. Infelizmente, se amarrarmos um dos lados, todo capitão deve ficar preso, até que a espada da Inquisição corte o nó, pela salvação da capitania e do próprio capitão. O que tememos, ó senhor juiz, não é Tourinho ser condenado por Deus, mas que as nossas terras por ele doadas também sejam condenadas. Ora, uma sagrada lei do tabelionato diz, assinada por 2 testemunhas, a doação da propriedade está garantida. No entanto, a estranha lei do Novo Mundo é que tudo muda. Que fique claro uma coisa, se mexer em nossos latifúndios, diremos, querem calar Tourinho, a voz dessa capitania, e são homens corruptos esses que o prendem. E se continuar como está? Diremos, ora, Tourinho, não era bom ficar chora. Será que nossos latifúndios permanecerão através dos tempos? 26 de novembro de 1546. Pedro do Campo Tourinho é citado para jurar as testemunhas. Sua mulher, Ignez da Pinta, procura o vigário e exige os direitos da sua fidalguia. O juiz Escócio, que estava na igreja, presencia o encontro, ocultando-se no altar. Eu não acuso ninguém, só queria entender o que está acontecendo. Eu passei dias à procura de ajuda, vigário, dias, e as portas que antes me recebiam não ouvem mais as minhas batidas. Os amigos de nossa casa, sempre com tanta fome, já não vêm mais na hora do jantar. Até os escravos parecem sentir falta do dono.
Dona Inês, saiba que tudo está sendo feito pela salvação da alma do seu marido. Nós somos apenas instrumentos da vontade de Deus. A decisão será tomada em Lisboa. O caso enviado a quem no reino pertencer. Eu não tenho mais ninguém. Até o juiz Escócio, sempre tão amigo e gentil. Sempre elogioso da nossa companhia, agora se comporta como um rato. E se esconde quando me vê. Eu o vejo se esconder. Daquele corpo grande, sempre sobra um pedaço. A senhora se engana. Todos ainda a respeitam. E sei que Escócio está triste por ver o amigo neste estado. Dona Inês, existem grandes ocultos que nos regem e muitas vezes não vemos. Vocês vão se arrepender disso. Acaso esqueceram meu nome? Esqueceram que sou fidalga, com família na carreira das Índias? Pensam que meu marido é o negro da terra, a quem se põe uma corda no pescoço e se arrasta pela vila para que riam de nós? O Senhor me beijava as mãos toda vez que ia à caixa dos pobres. Cada toalha que pus na igreja foi pelo Senhor. Pensava que fosse agradecido. Beijou-me as mãos quando eu lhe entreguei o manto de Santa Luzia. A senhora está bonita. Me perdoe, obrigada. Fique tranquilo. Ela é uma coitada. Eu tenho controle de tudo. 4 de dezembro de 1546. Na Igreja Matriz tem início o processo de inquirição. O espaço da igreja foi preparado para receber as testemunhas. O escrivão João Camelo registra os depoimentos que serão enviados a Lisboa. Num canto, Escócio acalma Bernard, que parece alterado. Bernard, controla tua bile, aquieta teus humores e apruma tua vontade. Teus olhos não disfarçam os tremores do teu estômago. Você não vê que tudo está escrito e se repete? Eu não quero ser porta-voz do juízo final. Cuida do teu próprio juízo. Pronuncia cada palavra como se fosse a primeira vez. E ouve cada frase como se tudo fosse sempre novo. Do contrário, ninguém acreditará em ti. E lembra, mesmo Jesus Cristo não se dirigiu somente aos miúdos. Este alto deve comover os grandes. São eles que farão o julgamento. Seu João Camelo, a próxima testemunha. Depois que Adão deixou o paraíso, não existe mais a primeira vez, só a última. Que se apresente a esta inquirição o senhor João Doteiro, cristão velho e ferreiro da vila de Porto Seguro. Sente-se aí, por favor. Seu nome, senhor? João Doteiro. Você me conhece, Camilo. Profissão? Ferreiro. Me admira muito você estar aqui. Sabe que vivo de escrever. Sua relação com o acusado Pedro do Campo Tourinho é de que ordem? Eu fiz trabalhos a mão dele. Quer bem ou mal ao dito capitão? Não aprovo sua conduta, mas desejo saúde e salvação ao capitão. Lembra a testemunha de que está protegido por El Rei, pela Santa Igreja e por Deus que tudo vê. Isso para não falar dos fidalgos da terra. Com a palavra o inquiridor Bernard de Aurejá. Bernard. Como vai, João Doteiro? Registro isso? Não. 2 anos atrás, o senhor foi convocado a comparecer às terras de Pedro do Campo Tourinho, por ocasião de uma grande fuga de escravos. Confirma? Eram muitos índios fugidos, e o capitão me chamou para reforçar as correntes, e também para outros serviços. E o que disse o capitão nesse dia, quando lhe aconselharam, em vista do prejuízo, a pedir graça a Santo Antônio? Eu mesmo farei um santo e aconselhei a oração, por saber que Antônio recupera as coisas perdidas. Se traz de volta cavalos, por que não a escravaria? Foi o que eu disse. O santo tudo resolve. E o que respondeu o capitão? Ele desenhou do meu conselho. Apresente a blasfêmia em voz alta. A história é muito desconhecida. Diz que só rezaria com uma vera apropriada. Diga o gênero. Uma vera de merda. Escócio, o que ele disse? Merda para Santo Antônio. Senhor, registro isso? Evidente. Antônio, não ouves a voz da besta. Fugiram os peixes a quem pregavas. E se registrássemos cadeia de excremento? Isso não é um poema, João Camilo. O senhor confirma então que o dito tourinho, perdendo suas posses, blasfema, comete heresias e escara contra a ordem divina? O senhor confirma?
Confirmo naquela tarde, o capitão escarrou para o céu e disse que Deus é contra o trabalho. Fera sacrílega! E por infortúnio, o cuspe lhe botou na cara, o que tornou a fúria mais exaltada. Eu vi uma besta que subia do mar. Tinha 10 chifres e 7 cabeças. É triste perder uma propriedade. O que dizer de muitas? O dragão entregou seu poder à besta, deram-lhe uma boca para proferir blasfêmias e autoridade para guerrear contra os santos. Senhor Escócio, o que o vigário disse? Algo mais aconteceu além de ultrajar Santo Antônio e cuspir em Deus? O capitão molestou Santa Luzia? De mais nada me lembro. Sei que castigamos os escravos e o capitão gritou para nos incentivar. Se alguém tem ouvidos, que ouça. É preciso que morra pela espada. Eu lhe proibi de beber hoje. Eu bebo mesmo, para suportar os desmandos dessa gente. Confirme, senhor ferreiro, se naquele dia o capitão abriu a boca contra a vida e mandou que os colonos trouxessem um índio e o amarrassem na sua frente, para que o senhor lhe cravasse uma ferradura no pé. E assim foi feito, com 5 pregos, varando carnes e ossos. Me diga, senhor ferreiro, por que tantas crueldades e abominações? Por que fazer de um homem com a alma um animal quadrúpede? Qual o problema, vigário? Ele serviu de exemplo para que os outros não fugissem. E já era uma besta de carga antes da ferradura. Vamos nos ater à violência contra os habitantes do céu. A testemunha está dispensada. Adoraram a besta e disseram: quem pode lutar contra ela? Está no livro, capítulo 13. Os santos têm fé e perseverança. Que capítulo, padre? Eu não ordenei que trancasse a porta? Posso ir embora? Ele sempre fez o que lhe mandam. Segue as regras da igreja como seguia as ordens do capitão. Ele nunca discutiu contra os superiores. Ele sabe seu lugar no mundo. Se a lei dos grandes lhe mandam rastejar, ele o fará, para o nosso bem. E que continue sempre assim. Camelo, a próxima testemunha. Que se apresente a esta inquirição o filho do réu? Que se apresente a esta inquirição o senhor André do Campo Tourinho. No dia 29 de novembro de 1546, Tourinho, aprisionado, tem notícias do rusticão. Próximo à cela da casa da Câmara, onde Tourinho está preso, seu filho Fernando se aproxima, puxando pelo braço a taberneira Maria Machado. Ambos espreitam de longe o guarda Gregório da Pesqueira. Meu pai está preso naquela casa. Conhece o Gregório da Pesqueira? É ele quem monta a guarda. Veja se consegue distraí-lo. Eu preciso de alguns minutos. Quero pagamento adiantado. A palavra de um tourinho é crédito, senhora. Mesmo com meu pai preso. Prática antiga. Com camponês até faço fiado, mas com fio d'água só adiantado. Toma, mulher. Agora vá. Senhor meu pai, ouça, trago notícias sobre a ajuda que me encomendaste. Falaste com Francisco? O que disse o rusticano? Ouve, no dia seguinte ao da tua prisão, armei o nosso bargantim, reuni 3 homens de confiança, dos poucos que restaram ainda sóbrios dos festejos que seguiram a sua prisão. Festejos? Como festejos? Bem, já aconteceu. Acabaram com nossa reserva de aguardente, coisa que mais me entristeceu. Então conta como foi. Sinto um mau presságio na sua voz. Escuta, sem me despedir de ninguém, eu e meus companheiros arpamos ao nascer do dia. Tomei o sol em 17 graus e com o vento do sudoeste nos pusemos a cortar um mar muito grosso. Vá direto ao ponto, rapaz. O velho Francisco Rusticão vai nos ajudar ou não? Ouve, senhor pai. A história tem muitos assombros. Após um dia de mar, demorou-nos a vista da terra por força da escura neblina que as montanhas e Alpadrão a tudo dissolvia. E foi como um milagre que adentramos na Bahia. Já prevejo meu infortúnio. Sem enxergar direito, em águas já tranquilas, no meio da névoa não longe da vila, gritei chamando o capitão. Uma risada ecoou da praia, e foi estranho. Outra voz se ergueu contrária. Sem compreender, gritei de novo.
estou em busca do Capitão Pereira. Não sei qual das vozes me contou essa história brutal e horrenda. Eu te mato, rapaz. Conta logo e me esgalha a esperança. Lembra quando o Rusticão daqui partiu um mês atrás, após longa visita, encorajado pelo Senhor mesmo, a sua terra retornar? Lembra? Vai-te ou prevalecerão os franceses. Pois a voz gritou-me que naquela volta um muito grande temporal impediu o Rusticão ao governo da nau, e os lançou a ele e a toda a marinhagem contra os recifes, os arredores da ilha de Taparica. Morreu? O maldito morreu no naufrágio? Pior, meu pai, foi salvo pelos tapuias, e assim, preso pelo gentil e celebrado como grande prenda em noite de dança e bebedeira. Foste comido, ó Rusticão. E quanto a tu, Deus cruel, por que queres tão mal aos capitães? Os tapuias o salvaram como vingança, desforra dos feitos passados, e depois das orgias aceleradas, escolheram uma criança, senhor meu pai, um menino de 5 anos, para ser o carrasco e erguer a pesada massa que partiu o crânio dele a meio. Tiveram que ajudar o pequeno a dar a pancada, e quando os miolos longe pularam, a voz da praia me contou que as velhas urraram em disputa pelo cérebro do nosso amigo Rusticão, tomado o quinhão prazenteiro. Escapou de ser pasto de peixes para ser regalo de velhos. Voltei pensando nisso, pai. O que me enojou foi verificar que a barbárie é barbárie porque não tem hierarquia. Um capitão de tão nobre memória, sendo comido primeiro pela escória, seu dedão do pé na boca desdentada de uma velha da ralé, se ao menos fosse deglutido pelos maiores da tribo, sua morte teria sentido. Deste capitão não teremos ajuda, não. E eu que alberguei esse bastardo por 1 ano em minha casa, julgando que lealdade me cultivava. Porco traidor, Rusticão, foste comido sem ter saudade de suas dívidas. Numa taberna de Porto Seguro, frequentada pela marinhagem, serviçais discutem o que está por vir. Na taberna de Maria Machado, em meio a jarras de vinho e barris, um marinheiro tenta seduzir a proprietária. O teu abraço era o mais desejado de Lisboa. Maria Machado era a lenda amorosa da Rua do Cão. E mesmo com a cara queimada de sol, teus quadris não perderam o torneado. Pois eu estou cansada, Maré Alta. E com um homem ferreiro que te martela a testa se nos pega em intimidade. Quer mais um copo? Então me mostre o dinheiro. Eu gosto de ver antes. Não é sempre que temos moedas por aqui. Você sabe como que eu vim parar no inferno desses Brasis? Um cristão novo, maldito, me delatou para a Inquisição, me delatou pelo crime nefando. Justo eu, que nunca, por mais que me ofertassem, abri por dinheiro meu vaso de trás. A vida tem atalhos. Mesmo no novo mundo tão vasto, às vezes parece pequeno. Pequenos são os lugares em que perambulam gente da nossa classe. Acudam o cristão, ajudem, foi espancado só porque defendeu sua opinião. Não quero gritaria de bêbados por aqui. Levei pancadas na moringa, Maria Machado, só porque falei bem do meu patrão. Foi defender Tourinho e veja o que aconteceu. Quiseram lhe mudar as ideias à força. Isso prova que os homens não sabem aceitar opiniões contrárias. Um maroto tem que saber de que lado ele sopra. E para isso, passa no meu dedo. Eu só quis dizer que Tourinho é um sujeito divertido. Basta estar do lado dele, rir das piadas dele e fazer o que ele manda. Antes, levávamos chicotadas, mas sabíamos quem tinha o chicote na mão. Agora, levamos pancadas sem saber a direção. Ouviu, Marujo? Está difícil reconhecer o vento. Fale mais baixo, não quero esse tipo de conversa na minha taberna. É um homem ferido. Não vai lhe dar um copo de vinho? Maria Machado, a situação é perigosa também para nós. Por que foram se meter em confusão? A senhora não percebe o que está acontecendo nessa vila? Um maroto deve saber apanhar. É preciso ter a cabeça dura. A minha é muito dura. O problema é que o porrete era de peroba. Eu sempre bati mais do que apanhei. Essa é a regra. É um corpo que está sem cabeça. Quem está sem cabeça? A vila é o corpo, o tourinho é a cabeça. Você é burro como meu marido. Nesse corpo, nós somos o calcanhar. Abaixo de nós, só os índios. O que nos importa do que acontece do umbigo para cima? As contas iam bem para o meu lado.
eu devia ter uns 2 pontapés de vantagem. O problema é que meu amigo tentou me ajudar, mas ele não é bom nisso. Maria Machado, dê meio copo de vinho para esse pobre coitado. Não posso beber muito, porque tenho um queixo deslocado, só o bastante para ficar anestesiado. Senhor marinheiro, como começa um motim dentro de um navio? O capitão perde razão e o barco rejeita o dono. E quem passa a ser o dono? Os verdadeiros donos assumem, os malucos. Isso quando conseguimos jogar os oficiais ao mar, o que é difícil. A raia de pajés e remédios sempre tomam partidos superiores. Não tem consciência de marinhagem. E os oficiais acabam segurando o comando. Manivela! Você ouviu o que o Marujo disse? Nós não estamos no mesmo barco que eles. Dentro de um barco existem muitos barcos. Que conversa é essa? Vamos reunir alguns colonos e assumir o leme. Vamos aproveitar o motim contra o capitão e jogar todos os fidalgos no mar. Chutar a bunda dos índios, dos pajés e grumetes e proclamar o governo da marinhagem. O contramestre aqui vai nos ajudar. Ponha-se fora daqui! Não quero esse tipo de conversa de política na minha taberna. Não ouviu, Maria Machado? É uma grande chance para o ganhar dinheiro como nós. Vamos expulsar os fidalgos e viveremos como os reis dessa terra. Que ideia de tatu! Não vê que precisamos da proteção deles? Sem um tipo como o Tourinho capaz de arrancar a cabeça de um índio na faca, nós seríamos massacrados pelos tapuias. E mesmo se as tribos nos deixassem em paz, El Rei mandaria uma esquadra de Portugal para que os canhões nos lembrassem quem é o dono da terra. Faz sentido. Precisamos de outro capitão. Vamos para Pernambuco, onde Duarte Coelho governa a ferro e fogo. Quem sabe ganhamos ao seu favor. Durante a procissão de Santa Luzia, Tourinho, preso, tem uma visão da cordialidade. A procissão de Santa Luzia passa pela praça de Porto Seguro, entoam cânticos. Na casa da Câmara, por entre as grades, o capitão se dirige ao vigário. Ei, Gregório, que cantoria é essa? Quem é o maldito santo a perturbar meu sono? É a procissão de Santa Luzia, capitão. Aquela que o senhor jogou do penhasco, que chamou de mulherzinha. Cuide de sua vida, homem. Mande que se calem. Detesto esse vozerio. Depois da sua prisão, eles foram lá e colaram os cacos. Agora, a santa está em cima do andor e toda a vila presta homenagem. É pena não ver as túnicas brancas, as crianças com estrelas nas mãos. Se não tivesse zombado dos céus, estaria vendo, capitão. Você me faz nojo, Gregório. Acredita mesmo que estou preso por causa desses santos? E pelo modo como o senhor vive. De que modo vivo? Bem, o senhor faz tudo o que quer, como se não tivesse superior. O que mais? Manda esbofetar quem lhe contradiz. Não respeita as índias de ninguém. Mas isso é agradável. Deve ser. Eu mesmo não seria contra, se não fosse pecado. Mas em tudo o céu nos vigia e nos castiga quando necessário. Fique quieto, já ouviu bastante, chega. Nunca um imbecil vai entender que o céu não faz nada sem o trabalho dos homens. Os homens fabricaram um processo contra mim. Os homens me mandaram povoar essa terra estúpida. Deus não pegou o navio e atravessou o mar e o oceano para vir nos ajudar. Está ouvindo, imbecil? Mande calar a procissão. Nenhum Santo Antônio ergueu a igreja. Nenhum São Martinho cortou os índios na espada. Foi o meu trabalho. Está ouvindo? O meu trabalho. Na sua fala tem alguma coisa certa e alguma coisa errada, capitão. Meus pais eram servos e aprendi a respeitar os céus, porque homens como o senhor faziam parte do firmamento, eram fidalgos, distantes, viviam em castelos fortificados, e nosso trabalho era servi-los como quem serve aos santos. Por isso não aceito que me diga que tudo são ações do homem, e não é fixo o meu lugar na ordem do mundo. Isso me autoriza a entrar nessa cela e quebrar sua cara. Gostei da ideia, Gregório. Venha agredir seu capitão, venha seu verme, venha seu cancro, provar que Deus não existe, ou prefere pedir ajuda a Santa Luzia. Ei, Luzia, ajude esse covarde. Venha, Luzia, vaca vadia, dá nos tabefes na cara de quem te amaldiçoa. Cala-te, miserável, e vamos ver se agora desdenha do poder dos santos. De quem é essa voz? Sou eu, Santa Luzia. E vim te dar uma lição, pois desperdiças no cativeiro a chance de ser um novo senhor. Gregório, para com isso, maldito. Tinhas uma função na vida, mandar a gente, e nela fracassaste. Meu Deus.
Jamais serás um bom senhor se não aprenderes o trato correto. Gregório, tira daqui! Misturar alívio ao cativeiro, deixe que adorem os santos e dar dias de dança e folguedo. Ei, me desculpe. Luzia, eu não fiz por mal. O bom Senhor apazigua a escravaria com seu humano coração e faz com que essa morte em vida se pareça um pouco mais com vida. Meu Deus, ela é sábia. Estou vendo luzes. Teu mau amor de ti mesmo faz com que teu isolamento um cativeiro. Espera, Luzia, volte aqui. Me conte mais, me explique direito essa história. Ei, Gregório da pesqueira, você está certo. Precisamos conversar assim sempre. Podemos nos tratar um pouco melhor, meu amigo. Por favor, Gregório, fala comigo. Se eu te der uma moeda, Gregorinho? Não sou seu amigo e não preciso dos seus bons tratos. Então me esqueça, seu merda. 24 de dezembro de 1546, véspera de Natal. O inquérito contra Torinho está chegando ao fim. Índia, o juiz Costa está vindo. O que a menina está fazendo fora do quarto? Pra dentro. Você deve ficar recolhida. A senhora não vai me levar à missa? Em Portugal, você verá missas muito mais lindas, com crianças brancas cantando. O chão das igrejas de lá não é de terra, você sente o frio. Agora, volta para o quarto. Vem, filhinha. Eu não quero ir para o quarto. Índia! Não, eu não quero ir. Me tire daqui. É uma coitadinha, uma coitadinha. Boa noite, dona Inês. Que a luz da cristandade enche de bem-aventurança os novos tempos. Trouxe uma pequena oferenda, um pedaço de âmbar vomitado pela areia do mar. Talvez de alguma baleia. Tem proveitosas serventias. Aceite como prova de que minha estima não se abalou com o processo. Nossa amizade apenas se fortaleceu com o processo, juiz. Considere-se pessoa amiga da nossa casa. Que beleza o becorinho temperado com alecrim. Índia, eu quero o porco assim, exposto. Não é assim que os porcos devem ficar? Sinto falta do alecrim. Dona Inês, quando o capitão chegar a Portugal, será imediatamente libertado. El Rei mandou me chamar para casar com a sua filha? Só de dote ele me dava uma grande capitania. O senhor se lembra da música? A senhora não está ouvindo as batidas? Índia, ouviu alguma coisa? El Rei manda me chamar. Ó meu rei, eu não caso não. Eu sempre gostei do final. Eu não caso não. É um índiozinho que estou educando, manso e modesto. Serve a mim com prontidão e alegria. Beija a mão da senhora. Já sei recitar a paixão em português, o vigário disse. Eu sou Pu Bonai Dogs. Ele vai apresentar o menino Jesus na festa. Pedi a Bernard, vai ser uma boa ovelha do rebanho de Cristo. Juiz Escórcio, hoje tem missa e festa na vila. Eu poderia não ir porque meu marido está preso, mas penso, é preciso que continuemos a viver. O senhor pode me acompanhar? Claro, claro. É sempre bom ter a companhia de um homem. É Natal, assim como é hoje, para sempre será. Nós vamos à missa, Índia. Solte os bichos e dê a eles alguma coisa de comer. Vamos, juiz. Se me permite, chegará um tempo de justiça. Não será o nosso, mas temos que prepará-lo como um leitão que vai ser assado no futuro. Daqui a muito tempo, por cozinheiros mais sábios, coube a nós armazenar o alecrim. Ei, Índia! Nós somos irmãs. Você não é bicho, eu tenho certeza. Viemos da costela de Adão. Você com sua pele suja, eu com minha pele clara. Meus pés num sapato estreito, você com seus dedos largos. Eu comendo porco, você polenta. Vamos celebrar juntas, porque nós somos uma só coisa. Dança comigo, vem dançar! Antes da missa do galo, num tablado na frente da igreja, entra João de Tiba, o traficante de escravos, arrastando uma menina índia. Está completamente alcoolizado. Avista o padre, que prepara o tablado da apresentação teatral. Diversos espectadores, gente da vila, esperam o começo da função.
Atrás da cortina, sob o tablado, alguns índios vestem roupas cênicas, que evocam imagens da Bíblia. Veja, padre, que bela menina. O pai dela me garantiu que é virgem. Faça assim com o dedo e pode meter na bugrinha. Com delicadeza, senão estraga meu tesouro. Bebeu de novo, João de Tiba? Você não era disso. Vá-se embora. Preciso do tablado livre. Daqui a pouco começa a apresentação. Os tome marcabus. Eles estão cada vez mais difíceis de convencer. Já não querem mais saber de anzóis, facões ou machadinhas. Saia, homem. As pessoas já estão chegando. Não quero escândalos na noite de Deus. Eu sou homem de Deus, quase um frei, só cativo índios para que sirvam a leis dos cristãos. Eu salvo almas, vigário, como o senhor. Eu quero ver o arremedilho. Menino, atua conforme te ensinei. E lembra-te, tu és meu protegido e ninguém vai caçoar de ti. Chegaram no prazo. Vá se aprontar, Amber. Espero que o senhor compreenda o que eu quero dizer. É uma nova tentativa para me aproximar deles. Excelente a ideia de uma representação. Veja, ele ficará uma belezinha de rei mago. Vamos começar. Deus vai pagar lume, mas a noite está cheia dele. Aproximem-se, senhores. Vamos começar o alto da natividade. Venham todos. Os índios hoje podem chegar mais perto. Que a graça de Deus não nos deixe confundir as penas do inferno com as glórias do paraíso. Veremos agora um novo teatro, representado por índios, batizado de gerações amigas. Homens que abandonaram o erro e a barbárie e nos mostram a sua maneira brasílica, os ensinamentos da Bíblia. No primeiro quadro, vemos a Virgem Imaculada, o carpinteiro José e o menino Jesus na manjedoura. José se recusava a aceitar um filho concebido pelo céu, feito antes do casamento. E eis que um anjo do Senhor manifestou-se a José, dizendo: como fazer entrar na cabeça de um carpinteiro uma ideia tão elevada? Vocês, índios, são José, teimosos e cheios de soberba. Resistem a aceitar a verdade do Espírito Santo, mas os milagres existem nem sempre são direitos, como a machada que explode uma cabeça. O segundo quadro nos mostra uma estrada no Oriente. Eis que vemos 3 reis magos, Gaspar, Belchior, Baltazar, e à frente deles, a estrela guia. Quem serve quem neste quadro? Vocês, índios, são os magos, e nós, padres, a estrela guia. Parece que só vocês se esforçam, enquanto a estrela repousa. Mas quem será escravo de quem? Em verdade vos digo, é a estrela que serve aos magos. Portanto, quando vocês remam nossas canoas, plantam nossa mandioca, carregam nossa bagagem, somos nós os seus escravos. Excelente simbolismo, excelente simbolismo. O último quadro do alto mostra a importância da humildade. Nele, vemos os animais do estábulo. Eles deixam de comer e cedem a manjedoura ao menino Deus, em nome da salvação. Vocês são essa besta, entre pobrezas e desamparos, entre ascos e misérias. De que evangelho tirou essa imagem? Vocês são as bestas que devem aprender a sacrificar o apetite em nome da salvação. Belíssima oportunidade estão a nos dar. Não trajemos nossos benfeitores. Pertencemos a eles. 7 de fevereiro de 1547. Pedro do Campo Tourinho é embarcado para Lisboa. A grande caravela está carregada de mercadorias, toras de pau-brasil, animais silvestres, pimenta, barris de concha. Tourinho, no momento da partida, está amarrado ao mastro central, como um exemplo a ser exibido à população que assiste a tudo da praia. Uma canoa ao lado da caravela traz parentes de Tourinho que vieram se despedir. O primeiro a vir, seu filho traidor.
Tourinho, ao vê-lo, pede ao marujo que o solte, suplica. O capitão, a contragosto, o desamarra. Tourinho, livre, se aproxima do filho. Quando tudo indica que o pai vai dar um abraço no filho, violentamente dá uma joelhada no meio das pernas do rapaz. Manda que o marujo o amarre de novo. Logo em seguida, vem uma mulher arrastando a contragosto sua filha. Ao chegarem, Tourinho pede consolo à sua mulher, Ignez. Ela, com movimentos descompassados de seu marido preso ao mastro, se aproxima, abraçando. Fala algo ao ouvido dele. O rosto de Tourinho demonstra um susto. Inesperadamente, num movimento violentíssimo, Ignez morde a orelha de Tourinho e arranca um pedaço e o cospe no convés da caravela. Todos olham a cena perplexo. A menina Leonor chega perto do pedacinho de orelha, observa-o, recolhe do chão, enfia na própria boca e mastiga até engolir. As mulheres saem do convés. Surge João Camelo, o poeta inoportuno, com mais um rolo de manuscritos. Camelo se aproxima de Tourinho e se ajoelha feliz por ter concluído mais um episódio de sua epopeia e depõe o poema aos pés de Tourinho. Seus gestos aludem a novos versos que comparam a tragédia de Tourinho a Corpo Celeste. Tourinho olha para o poeta e depois para o firmamento, inconformado com o que houve e com a humilhante situação. Tourinho lhe aponta no céu a luta dos pássaros que ali ocorria. Ali, mais para lá. Quando Camelo se vira para olhar, toma um chute no traseiro. Camelo levanta o manuscrito para com ele agredir Tourinho, mas se acovarda diante dos dentes trincados do capitão. E sai com um grande covarde. Por fim, chega a hora da última despedida. Uma retribuição carinhosa das nações indígenas. Uma flecha atravessa o ar e atinge o mastro da caravela, pouco acima da cabeça de Tourinho. Os marujos, assustados com o inesperado ataque indígena, gritam: "Zarpar! Recolher a âncora! Vela-me principal! Amarrar as cargas!" As velas são preparadas para a partida. A caravela parte em direção ao mar aberto. Tourinho, amarrado ao mastro, vê cada vez mais longe a população na praia e gritam para que ouçam. Ouçam a praga que vos rogo, em pouco tempo, hão de me querer de volta, pois hão de dar valor aos atos feitos à vista, intimidar, escalavrar, sequestrar, assassinar. Será a prova de força que vai nos impor nessa terra. Hão de ver isso um dia, não basta dar-lhes imagens e semelhanças. Hão de ver, intimidar, escalavrar, sequestrar, assassinar. Eu tinha razão. Próximo ao pelourinho da praça de Porto Seguro, o traficante João de Tiba puxa um grupo de escravos de África com cordas no pescoço. A população da vila se junta para ver a carga humana que acabou de desembarcar. Vejam, é um carregamento de peças da Guiné, escravos da África. Vieram numa nau amontoada de gente, fedida de cheiro de morte, e sobreviveram porque são os mais fortes, mais seguros que os índios da terra porque nunca fogem. Não tem para onde, é mercadoria vinda de longe. Agora mais barcos passam por aqui. Entramos na rota do comércio mundial.